Gravando. Vamos lá então. Primeiramente, bem-vindo a todos. Esse é o primeiro encontro dos nossos estudos conjuntos do Man Economy and State of American Power, do Murray Rothbard. A meta é, no decorrer do ano, a gente conseguir ler ao menos o Man Economy and State por completo, o Market Power também, mas não, muito dificilmente vai dar tempo de ler ainda nesse ano. A gente vai ler ou capítulos inteiros ou meios capítulos, dependendo do andamento, dependendo do tamanho do capítulo. Tem capítulos que tem mais de 100 páginas, então fica difícil ler em uma semana só. Os estudos vão ser semanais, todo final de semana, sábado ou domingo. E aí a gente pode negociar os horários a depender da disponibilidade dos membros, caso você não consiga participar e caso o horário esteja ruim para você. Avisa a gente, marca os moderadores aqui, os moderadores, administradores, no chat do Princípios, que a gente consegue negociar isso. E a meta é que, enfim, vai ser a princípio no modelo de aulas, eu, o Sloop com França e os outros membros notáveis e moderadores de administradores vamos passar o conteúdo do livro aqui e sintetizar os principais pontos, o que é desenvolvido e, enfim, vamos passar a base, mas a intenção é que todos leiam o livro antes, para que não seja uma coisa vertical, para que seja mais horizontal, para que todos consigam dar suas contribuições, trazer suas dúvidas, seus questionamentos, até uma crítica, se for o caso. E então é isso, a gente vai passando toda semana, no final de cada encontro, qual é a meta de leitura para a semana seguinte. E esperamos que todo mundo traga. Não necessariamente você precisa trazer dúvidas ou complementos ou alguma coisa assim. Apenas na sessão você pode trazer no meio da semana, à medida que você lê no chat. Provavelmente os moderadores, as pessoas interessadas vão te ajudar, vão te responder, vão engajar. E é isso. Só, só uma Diga. adição é que as cáusulas vão ser gravadas e o conteúdo vai ser postado no canal da Trupe. Então, se alguém puder deixar o link aí também, não sei se já está em algum lugar, para a galera se inscrever e acompanhar, porque vai estar tudo sendo postado lá. E aí também, se a pessoa não puder comparecer no horário da cal, pode assistir lá no canal depois. Exato, exato, exato. Mas, Enfim, hoje o que a gente vai fazer é introduzir o livro, trazer o contexto histórico, qual é a proposta do livro, e tratar um pouco dos conteúdos que o Salerno, que é um dos seguidores do, do Rothbard, traz na introdução dele. Também vamos tratar do conteúdo do prefácio, que são os preâmbulos ao conteúdo do livro propriamente dito, ao primeiro capítulo, que é onde ele inicia a fundamentação dele. Ahn, Tem alguma coisa pra falar? Você quer puxar o desenvolvimento, Lúpico? Até porque você é o único Rothbardiano aqui na cal. não, pode ser. Mas também antes de começar, eu acho que queria explicar qual que foi a ideia, né, por trás disso. Um tempo atrás a gente estava comentando sobre fazer alguma coisa para dar uma engajada aqui no grupo da trupe e também para, né, espalhar mais o conteúdo, porque o pessoal que é mais assim do alto escalão da trupe, né, sempre conversa muito sobre esses assuntos, né? A gente discute tipo várias obras de vários autores. Só que seria interessante e ideal que mais gente tivesse acesso, né, a esse tipo de conversa e conteúdo, né? Porque eu me peguei pensando que a gente conversa muito sobre esses assuntos como se fosse tipo a gente estivesse falando de futebol. E querendo ou não, é um assunto bem complicado, com muita controvérsia, e que eu tenho certeza que a maioria do pessoal aqui da trupe tem interesse, né? Alguns também devem estudar por conta, mas eu acho que não tem nada melhor do que você pegar o que você aprendeu e o que você estudou para conversar com outras pessoas, né? Até porque dá para fazer muita síntese do que a gente aprendeu lendo esses livros com os autores, diversos autores, outras interpretações de cada autor, né? Até porque uma das coisas que gera muita controvérsia na trupe, principalmente com a minha presença, é essa questão interpretativa, né? Que vem com a questão da tal da hermenêutica e como quem é Rothbardiano, por exemplo, enxerga a hermenêutica, quem que é mais Lachmaniano ou Kirchneriano. Niilismo metodológico. Então, a gente tem muitas discussões nesse sentido, a gente faz até piada, mas seria interessante a gente trazer uma abordagem até que acadêmica, só que de um jeito até um pouco mais descontraído, né? E a ideia que eu tive é começar com o Man Economy and State, que eu acho que é o livro mais
que a gente tem, assim, que é mais didático, no mesmo nível, assim, ou até mais didático que o Ação Humana, Eu né? considero ele bem mais. O próprio Salerno trata disso no prefácio. Então, O Ação Humana ele foi pensado para acadêmicos e ele não traz necessariamente o mesmo corpo logicamente consistente que sim. que o Rockford quis tratar. Não, Na dedução eu, passo a passo. eu vejo o Man Economy and State como uma forma direcionada ao meio acadêmico, né? Então, tipo, dependendo do ponto de vista, acho que o Man Economy and State consegue ser mais difícil, mas a linguagem é mais acessível. Né? Tem coisas novas, tem coisas mais complexas que o Rothbard acaba trazendo, na questão até gráfica, formal, que até recebeu críticas, né? Pelo fato de, tipo, falar, o cara é subjetivista, ele é a priorista, mas tem lá matemática, então outra coisa que a gente vai comentar também é qual que é o propósito dele, né? Qual que foi o propósito quando ele iniciou a escrever. E essa primeira apresentação aqui não vai ter um formato de aula, né? Bem pelo contrário, vai ser mais uma discussão sobre qual que vai ser o futuro do projeto e explicar a obra mesmo, né? Então, acho que para a gente começar a explicar o Man Economy and State, a gente tem que explicar também um pouco do contexto histórico antes, né, da publicação do livro, né, que foi em 1962, 13 anos depois da publicação da Ação Humana. E de onde veio, né, essa chama? Por que seria necessária a existência de um livro como Man Economy and State quando o Rothbard já tinha lido Ação Humana, né? Então, para alguns pode parecer um tanto redundante, ou tem gente que coloca é, na mesma na mesma categoria, como se eles fossem livros assim cópias, mas na verdade eles são muito diferentes, né? E é por isso que o próprio Mises elogia muito a tentativa do Rothbard. Mas o ponto é que, como o Rothbard diz na próprio prefácio dele, né, do Man, Economy and State, existiam pouquíssimos livros no formato de tratados econômicos. E ele pontua duas exceções, que é Só um adendo. No tempo dele, o Salerno, inclusive, comenta que durante o século XX o modo de se produzir economia, conhecimento econômico mudou. E os grandes Sim, tratados consistentes que traziam o corpo sólido, como ele diz, perderam a popularidade. E Rothbard considerava isso um retrocesso. exatamente. E tem uma parte interessante disso que eu vou comentar um pouco à frente, mas realmente tinha mudado muito, né? A escola austríaca tinha surgido justamente através de um tratado, né, que era o Princípios de Economia do Menger, e que o Mises seguiu nessa linha, né? Só que depois da Primeira Guerra, né, o próprio Rothbard tinha notado, os austríacos tinham notado que essa tendência acabou saindo da moda, por assim dizer, e entrou mais a questão de se especializar nos assuntos mais minuciosos. Porque, de certo modo, acreditavam que tudo que era para ser incorporado no campo metodológico já havia sido muito bem tratado, né? E começou a se popularizar agora a questão dos artigos, né, acadêmicos, onde a gente vai tratar de um assunto muito específico, contingente. E, de certo modo, essa questão essencial, né, da substância da teoria econômica acabou sendo, de certo modo, abandonada. E depois do livro do Mises, o Rothbard pensou, apesar de já existir o Ação Humana, ele precisa de uma forma que chame mais atenção para o meio acadêmico. Né? Como se fosse um manual para estudantes e para pessoas leigas para que elas entendessem o corpo da ciência econômica, né? Da teoria econômica. E além disso, né, ele viu em outras questões como problemas, né, dentro do livro do Mises, como a questão da teoria da produção, que tinha muitos pontos falsos, né, como ele mesmo disse na introdução, então pontos de início falso, onde você não chegava a conclusões consistentes e falta de detalhamento, né, na teoria. Então ele chegou e elaborou de novo. Então, tipo, ele começou a produzir, se não me engano, em 1956, né, No prefácio ele comenta que a ideia original do Rothbard era fazer como se fosse um livro-texto baseado na ação humana, que trouxesse uma dedução lógica passo a passo, consistente do início ao fim e em ordem da teoria econômica, que tivesse uma linguagem simples, porém rigorosa, que sem perder o rigor acadêmico conseguisse passar todo o toda a substância da análise econômica, sim. desde para o leigo até para o economista profissional. E, enfim, esses dois pontos eram, no geral, a meta dele. Mas o Sanero também comenta, baseado nos textos que o Rothbard deixou, que ele encontrou três principais obstáculos para essa meta. A estrutura do livro, que a estrutura original da ação humana, quem já leu sabe,
tem várias tangentes, ele trata de vários assuntos complexos ainda no início. E aquela estrutura, na visão do Rothbard, não permitia o Didática. desenvolvimento da... Como? A didática do livro, que é o ponto essencial. A didática e o desenvolvimento da análise como ele queria, passo a passo, logicamente. Tipo, seguindo o tempo lógico da coisa. Uhum. Fora isso, ele comenta que, ainda que houvesse sim uma teoria da produção sólida construída na tradição austríaca, ele comenta que essa teoria tinha sido construída de forma fragmentada. Ela não tinha partido de um ponto comum, vários autores fizeram contribuições independentes sem muita comunicação entre si, então faltava alguém sintetizar todos esses avanços e contribuições em um corpo unificado e sólido. Sim. Integrar essa teoria da produção perfeitamente a todo o resto do corpo. O ponto é o seguinte, a teoria estava fragmentada basicamente em uma versão Mises Vetter e uma versão Vixel Hayek. Aí no caso o que o Rothbard faz é procurar juntar a teoria Mises Vetter com a teoria Vixel Hayek, porque a própria elaboração do Mises meio que associava a versão Vixel Hayek com a problemática do período médio de produção, que é meio que o elemento objetivista do ricardiano do Bombaver. Só que o Rothbard viu, e isso é algo que ele viu mesmo, que na verdade dá para você reconstruir a teoria Vixel Hayek e ela ser compatível com a teoria Vetter. Isso é um ponto. Só elaborar esse vídeo que eu mandei. Basicamente o Salerno e o Patrick Newman, eles estão desenvolvendo um livro que eles falam que vai ser lançado no final desse ano, basicamente descrevendo em detalhes a escrita do Man Economy State. E essa palestra é basicamente mostrando a evolução do pensamento do Rothbard entre o começo da escrita até o final, usando os manuscritos e cartas e tudo mais. É um livro que eles estão escrevendo para quem quiser ter uma ideia maior do processo da evolução dele. Tem essa palestra que ele deu. Muito bom. A alma abençoada que for lançar a reunião no YouTube, põe o link da palestra que o Tuca mandou na descrição do vídeo. Beleza. Onde é que eu tava? Os problemas que ele tinha encontrado. A questão da teoria da produção e pontos que, como eu falei, nessa busca dele de fazer uma análise minuciosa, seguindo, como o Malboro bem fez o adendo, lógica discursiva, não é exatamente uma lógica matemática, mas é a tradição da lógica discursiva que a escola austríaca segue desde Menger, como inclusive a gente não deixou isso claro, eu acho bom abrir essa tangente para retomar isso que o Salerno diz no começo. Seguindo o Rothbard, ele põe a gênese da ciência econômica moderna, da ciência econômica no geral, perdão, no trabalho do Cantillon, no Essai sur le commerce em geral, ou alguma coisa assim. Tem uma tradução em português. Sai sobre a natureza do comércio em geral. É só procurar na internet. Tem PDF. E se quiser ler Cantillon. E o Rothbard põe o Cantillon, quem conhece a interpretação dele sobre o pensamento econômico sabe, como um autor absolutamente genial, como um grande pioneiro, mais que Adam Smith, inclusive. E a gênese da escola austríaca, claramente, no lançamento do princípio de economia política do Karl Menger, onde ele lança as bases da teoria econômica e da tradição em que Rothbard e o Mises estão inseridos. Não tem como falar de Rothbard sem falar de Mises, não tem como falar de Mises sem falar de Menger. Tanto que Mises disse: me tornei um economista de verdade ao ler o trabalho de Karl Menger. Sim. No trabalho do Menger, ele lança as bases da teoria subjetiva do valor, da análise econômica, enquanto a análise em síntese das escolhas do sujeito frente a alternativas excludentes e recursos escassos. Sobre como se dava esse processo de alocar o seu tempo, sua energia, seu trabalho, os recursos do mundo à sua volta, de forma a satisfazer de forma mais plena as suas necessidades, de alcançar da melhor forma possível sua felicidade e seu bem-estar. Pondo esse insight... Só um pequeno adendo. Falar em escolhas alternativas diante cores escassas diante de alternativas ilimitadas, basicamente a única coisa que eu posso adicionar é que isso não é uma referência a um cálculo de maximização sobre restrições. Desde Menger, a tomada de decisão ela é descrita como um processo criativo, imaginativo e
onde as forças de um tempo considerado dinâmico e da possibilidade de erro e tudo mais são levados em conta. Levados em conta. Isso é só para ter uma diferença entre o que é uma escolha sobre usos alternativos de recursos numa versão mengeriana e a versão que você tem em qualquer livro de texto de economia. São coisas diferentes. Sim, sim. Mas então, E é, não, calma, só para finalizar o ponto, para não deixar essa ponta solta. Ele lançou o Mengele lançou essas bases do que o Salerno vai chamar de visando encontrar as leis que determinam os fenômenos econômicos, os fenômenos do mercado, válidas para todo lugar, para todo ponto do espaço e do tempo. sim. Esse approach, essa metodologia, esse procedimento, o Salerno chama de realista causal, também pode ser chamado de causal genérico, É enfim, genético mesmo. genético, É. causal genético, e essa é a metodologia essa tradição do approach, da abordagem causal genética, é a tradição ao qual o Salerno atribui a boa economia e a economia misesiana ou rothbardiana. É genético no sentido, tipo, da origem, né? Exato, da Da- origem dos fenômenos, exatamente. da razão deles serem. É, É, não, só posso. para finalizar os últimos 3 pontos que ele encontrou. A estrutura, a teoria de produção, que não estava completa, e contribuições inteiramente novas do Rothbard, tal Uhum. qual a teoria do monopólio dele, algumas correções que ele fez, porque nessa busca dele de encontrar, de fazer um tratado sólido, que segue cada um dos passo a passos, e que não existem lacunas, porque ele também encontrou lacunas no desenvolvimento misesiano, que ele teve que preencher no raciocínio, para deixar o raciocínio completo, ele encontrou falhas, que ele teve que corrigir, o que levou à teoria dele de preço de monopólio, competição e algumas outras contribuições pessoais dele. Outra, Fechando aqui o parênteses, pode voltar. Pode voltar, Isla. e outra coisa aqui que vocês comentaram já bastante, vai me poupar bastante tempo, né, de comentários, é que depois dessa questão desses primeiros 12 capítulos, se eu não me engano, tem mais 7, né, que são o que compõe o Power and Market, ou em português, o Governo e Mercado. Nesses 7 capítulos, a gente vai ver já uma teoria política, economia política, que envolve também a filosofia libertária, né? Ele vai tentar descrever de uma maneira econômica as vantagens de uma sociedade libertária, né? Vai mostrar como que ela é mais eficiente do ponto de vista econômico e ele também dá algumas formas de exemplificar o porquê que uma sociedade mais eficiente também é uma sociedade mais justa, né? De forma que ele, além de provar isso em outras obras, né, mas que não vem ao caso, ele também vai mostrar o porquê que, do ponto de vista econômico e utilitário, o libertarianismo é o que mais faz sentido. Então, no Man Economy and State, ele vai construindo, né, aquilo que ele chama de edifício sólido da ciência econômica, começando pelo método, e vai subindo até os pontos mais, como posso dizer, contingentes, né, de coisas mais remotas que podem existir ou não, né? Então ele vai começar do essencial para o não essencial. Não que o não essencial não seja importante, né? Mas ele tenta mostrar na obra dele que a gente partir sempre da questão metafísica, né? Ou aquilo que ele chama de a priorista, é mais importante porque se você começa a construir um edifício, né, teórico de cima para baixo, não tem os pilares que vão sustentar. Então, por mais que cheguem-se a conclusões que são verdadeiras, os argumentos que seriam utilizados para se justificar, né, essas pesquisas mais contingentes, elas não seriam suficientes para validar o argumento. Então, é importante a gente sempre ter em mente que o método é aquilo que vai validar a sua teoria, né, o seu estudo. Mesmo da parte mais empírica possível. Você precisa ainda ter um método que valide tudo isso. A questão também do libertarianismo vai chegar como uma parte que é mais contingente, até por isso que primeiramente foi publicado de maneira separada. É claro que na cabeça dele era interessante que fosse publicado junto, porque também é indispensável entender as questões da justiça econômica, economia política e etc. Mas a parte do corpo científico mesmo fica no começo, a essência da obra.
Outro ponto que eu acho interessante, que eu estava comentando, é que um dos princípios, né, do Rothbard para escrever a obra era ter notado essa parte da morte, né, dos tratados econômicos. Então a gente tinha ali o do Mises, né, vamos excluir pelo argumento mesmo qualquer outra coisa que se parecesse com o tratado, mas a gente tinha ali o tratado do Mises, mas não tinha mais outro tratado econômico que abrangesse desde o método até todas as partes da teoria, como teoria do capital, teoria da produção, teoria dos juros, etc. Então, ele queria resgatar essa completude, né, essa parte mais holista da ciência econômica, em vez de ser tão especializada em, por exemplo, mercados específicos e acabar se jogando fora a essência do estudo. Agora, né, a gente já explicando mais ou menos por cima e com esses complementos muito importantes que vão me poupar um tempo do Tuca, né, e do Kaique, vamos para a questão mais da introdução mesmo do Salerno, né? Eu acho que o que caracteriza o Man, Economy and State como a obra que ela é, e diferente do texto do Mises, é que o Rothbard ele não injeta um conteúdo filosófico tão pesado quanto o Mises. Quem pegou para ler ali o primeiro, o segundo e até o terceiro capítulo ali do Ação Humana vai pegar uma carga filosófica, epistemológica muito mais pesada do que lendo o primeiro capítulo e o segundo do Mass, né? Porque o Rothbard, apesar dele ser um cara muito forte pro lado da filosofia, inclusive ele tem diversas obras e artigos que são especificamente direcionados à epistemologia, método e etc. O primeiro capítulo do MES ele não é dedicado à metodologia, tanto quanto o do Ação Humana é. Então ele vai mais tratar sobre o método de uma maneira mais simples, mais autoevidente, sem adicionar muita carga filosófica, quanto o Ação Humana faz, né? E Um detalhe que talvez possa até ser encarado como um problema por alguns é que lá ele também não busca, até pelo for the sake, visando simplicidade e clareza e ser direto, ele não busca justificar o método lá. Ele dá algumas pinceladas, mas o principal o objetivo dele lá é expor o método e expor os princípios de análise. O primeiro capítulo do MES é essencialmente a exposição dos princípios, da base sobre a qual ele vai erigir. É um capítulo de economia de Cruzoé. Sim, sim. Como o Tuca sempre fala, se todos os estudantes de economia não precisa fazer só ler esse capítulo, depois pode jogar o livro no lixo, pode botar fogo. Mas se eles só lessem esse capítulo, o mundo seria um lugar muito melhor, de acordo com o Tuca. Eu discordo de tacar fogo no resto, mas eu concordo que eu acho que o mais essencial, até por definição mesmo, são os primeiros 2 capítulos. Mas assim, passando aqui pro primeiro, ele não é exatamente só sobre a economia de Cruzoé, né? Ele vai definir muito bem os termos ali que são utilizados, então ele tem uma carga epistêmica também. Estabelece as categorias, essencialmente. Exatamente. Mas ele não é tanto quanto a Ação Humana que vai puxar para termos filosóficos, né? Acaba sendo mais difícil para compreender o que a Ação Humana está dizendo se você não tiver um básico de filosofia. E o Rothbard, apesar de ser um grande filósofo, pelo menos na minha concepção, ele tenta fazer isso de uma maneira a tornar mais didático, até porque para compreender essa questão da fundamentação econômica não é necessário que se entenda de maneira tão profunda os conceitos filosóficos. É claro que a gente não pode ser uma pessoa totalmente analfabeta em filosofia, né? Porque, querendo ou não, é um texto complexo que vai tratar sobre os fundamentos de alguma coisa que, querendo ou não, também é filosófico. Então, o que ele tenta fazer é retomar, né, essa tradição mengeriana através de um tratado que abarque absolutamente tudo. É claro que ele não entra em especificidade, são 1.500 páginas. Se a gente fosse fazer um tratado que abarcasse tudo, teria pelo menos ali 30 mil páginas sobre todos os assuntos até o final, ou mais, né, claro. Mas ele realmente pincela... Análise histórica da economia do Zimbábue durante os anos de 1930 e 1942. Não, eu não digo nem tanto sobre a questão empírica. Eu digo, se a gente for pegar textos sobre teoria do capital, daria pra gente colocar 1.000 páginas de teoria do capital se fosse pra ser, tipo, completo. Né? Se a gente pegar... Oi? Mas ele lança todas as bases, ele lança todo o essencial. Isso, exatamente. Ele, tipo assim, o essencial tá ali.
né? Agora, cada detalhezinho de problemática, resolver todas as dúvidas, né, é uma coisa que é impossível para uma pessoa fazer em um único livro, né? Tipo, até sei lá, a Suma Teológica do Tomás de Aquino não explica tudo sobre teologia, até por isso que é Suma, né? E tem 5.000 fucking páginas. Então, uma suma econômica, né, seria tipo 1.500 páginas e ainda assim seria uma suma, né? Seria um resumo do assunto. Agora vamos voltar para a introdução do Salerno. Vamos abrir aqui de uma maneira que a gente consiga seguir aqui exatamente o que o Salerno estava falando. A gente já comentou aqui boa parte do que ele fala na introdução sobre a questão da hiperespecialização. Nós nos adiantamos, mas eu acho que, a despeito da ordem, foi uma boa exposição que a gente conseguiu fazer. Sim, a gente já falou bastante coisa. Essa primeira apresentação, que nem eu falei, não é uma aula, então não esperem uma coisa tão formal quanto as próximas, que vão ter slides, vão ter menos comentários, né, também. O Salerno faz algumas críticas em relação à ortodoxia econômica que prevaleceu na época. Uhum. Ele comenta que houve ali um sopro efêmero em que a escola austríaca conseguiu grande prestígio nos primeiros anos, e depois, por questões históricas diversas, que ele não se delonga, ela não se acalmou. Ela perdeu esse prestígio, ela foi não necessariamente marginalizando, mas ela perdeu a força que ela tinha. E então começou uma revolução no pensamento econômico lá no começo do século XX. Ele comenta que o Mises e o Rothbard, até por a questão do tratado, de ter feito o tratado, de ter permanecido nos métodos antigos de fazer economia, foram quase que sozinhos os caras que seguiram contra a tendência. Pouquíssimas pessoas fizeram isso e eles fizeram. Eles foram aqueles que resistiram a essa revolução, que ele considera uma revolução deletéria, uma revolução... Falando em termos kuhnianos de paradigma científico, o próprio Locke fala que o que você tinha até os anos 20 era uma competição entre paradigmas. E a partir dos anos 20, na verdade, você tem o estabelecimento do paradigma dominante, síntese neoclássica. Sim, até o próprio Salerno comenta essa questão da síntese neoclássica, né, que a maioria das obras, né, dos manuais, elas já Caso apelam... alguém aqui não saiba, ou alguém que seja assistindo não saiba, os neoclássicos são a escola que veio depois da escola clássica, com a Revolução Marginalista, com a questão da utilidade marginal do valor subjetivo, no final do século XIX, anos 1870, 80, e que ganhou muita força no século XX. Pensadores como Leon Walras, William Stanley Jevons, o próprio Karl Menger, os austríacos, foram os progenitores dessa revolução. Depois houve dezenas e dezenas de economistas relevantes que são membros dela. Sim. Mas só elaborando um pouco no ponto, que você começa a ter a partir dos anos 20 é que essa escola neoclássica que você tinha algo bem amplo, podendo abarcar Menger e Walras no mesmo campo, vai se tornando algo muito mais específico à medida que um ponto de vista específico vai nascer. Basicamente, se for resumir grosseiramente, a macroeconomia dos agregados, microeconomia da maximização. E tudo é formalista. Formalista, ou seja, a questão da matemática também gerou muita polêmica na história do pensamento econômico. E meio que a escola austríaca tanto não é uma macroeconomia dos agregados, e sim da estrutura microfundamentada, estrutura de capital. E a microeconomia não é uma microeconomia da maximização, e sim da descoberta e criatividade. E ainda assim, mesmo dentro do paradigma austríaco, é claro que até vocês aqui podem até discordar do que eu vou falar, essa questão de macroeconomia austríaca é mais um diálogo, né, com a academia, porque é que nem o Tuco acabou de falar, a macroeconomia austríaca, ela diverge da essência da macroeconomia mainstream, né, porque ela é microfundamentada. Então, basicamente, a macro... A galera que se propõe a fazer macroeconomia austríaca com matemática, o que costuma dar muita polêmica, eles buscam o tempo inteiro atribuir significado, atribuir fundamentação microeconômica, aquilo tudo. Exatamente. Então, mesmo essa galera que vai mais Não, pra dialogar... na verdade, só um adendo, macroeconomia mainstream hoje, ela é microfundamentada sim. Só que é uma microfundamentação no base dos postulados de racionalidade maximizadora. Então, é neoclássico. não é a mesma.
não é a mesma. Sim. Eu acho interessante, assim, para quem vai se introduzir, né? E eu acho que é bem relevante a gente falar um pouco disso aqui, até porque isso é mais para quem vai se introduzir no assunto de economia. Pegar o texto A Escola Austríaca do Huerta de Soto. Ele vai explicar ali por cima algumas coisas que dá para vocês pegarem e se aprofundarem um pouco mais sobre a economia neoclássica, né? O Herta Porque, de Soto é um pensador muito interessante. Pensador é foda, que é um economista muito interessante, porque ele dialoga muito com todas as principais vertentes atuais. Hayekianos, misesianos, rothbardianos, ele dialoga muito com todos eles, sim, assimila a contribuição de todos tanto eles. que além dele fazer essa síntese entre os autores, ele também sabe fazer a distinção, né, entre os autores. Então, a gente vai pegar várias distinções que ele faz entre os autores diversos da escola austríaca e uma síntese que ele vai fazer com eles. Né? E as outras distinções também são muito importantes, porque ele vai fazer distinção com aqueles que não são dentro do paradigma austríaco. Né? Então ele vai mostrar quais são as diferenças principais dos chamados neoclássicos, né? Dos mainstream, e dos economistas como Mises, Hayek, Rothbard. E Apesar de que o Salerno comenta ainda na introdução que o Rothbard, o movimento austríaco como conhecemos hoje, ainda não tinha se moldado da mesma forma no tempo do Rothbard. Esse movimento realmente se moldou e se formou nos anos 70, com a crise do petróleo, com a crise do paradigma estabelecido, keynesiano, neoclássico, Com o e Nobel do Hayek também. com o Nobel do Hayek, que meio que selou a reascensão da escola, que estava quase morta naquele período. sim, E o Rothbard ele sempre usou o termo austríaco como, entre aspas, que não era exatamente. Era uma escola já, mas não era um movimento da mesma forma que a gente conhece hoje. E o Salerno deixa claro, inclusive isso é um tapa na cara de muito libertine médio, o Rothbard tem muita fundamentação de economistas, tanto do mainstream quanto de outras escolas. O Rothbard sim, assimila várias contribuições dos contemporâneos dele, dos de pessoas de clássicos. outras escolas, dos clássicos, e ele faz isso sem. Ele Do próprio faz isso Ronald Coase também, né? E ele faz isso sem não exatamente sem preconceito, porque ele buscou sempre fazer a leitura crítica e refundamentar ele sendo sobre as bases que ele julgava sólidas e corretas. Mas ele fez isso sem É, birra, por assim dizer. Uma birra que é ó, muito comum entre alguma dá para galera que resumir esse pensa. ponto o seguinte: uma lição para leitura do livro que é a seguinte. A ideia não era jogar toda a economia fora e criar do zero uma versão nova, diferente, uma novidade completa. Esse não é o esforço. É um esforço de recolocá-la no caminho que o Rothbard considerava o caminho certo. Sim, e é Para usar o interessante. realista. Não, Exatamente. e Exato. não criar uma heterodoxia, um feudo isolado. Ele Tanto, Nunca foi. julgava, inclusive, que haviam muitas, e quando ele digo muitas, é realmente muitas coisas boas nos movimentos da época dele. Até porque o Cernino coloca que na época dele, os contemporâneos do Rothbard, no momento que ele estava escrevendo o livro, ainda era uma ortodoxia diferente da ortodoxia que viria depois. E do ponto de vista do Rothbard e do Salerno, incorporou os piores aspectos da ortodoxia do tempo do Rothbard. Basicamente, a economia, né, durante aquelas décadas, as primeiras décadas ali e as décadas do meio do século XX, de acordo com eles, foi se deteriorando, basicamente. Ela foi ficando cada vez pior, cada vez mais se perdendo, cada vez mais se perdendo dos seus rumos. então, eu também acredito que, como a gente pode até ver em outra obra, que a gente pode até fazer mais pra frente, talvez ano que vem, que é o An Austrian Perspective, né, que ele vai falar a história do pensamento econômico a partir de uma perspectiva austríaca, né, ele vai mostrar que muito da escola austríaca já era uma coisa que já havia sido descoberta, né, então Ah, sim, sim. boa A escola parte, austríaca não veio do nada, ela faz parte de toda uma tradição de pensamento que sim, remonta desde a escolástica tardia A escolástica tardia, os filósofos da escola de Salamanca. sim, até mesmo pegar a questão filosófica de Aristóteles, então é, existe toda uma base estrutural, né, até mesmo filosófica, que é de milênios atrás e é só recuperar e sintetizar. Né? A gente vai pegar os fragmentos históricos para construir esse edifício, né, que ele mesmo se propôs a ajudar a criar, né, junto com Mises e com os seguidores deles que vieram depois. Uma coisa também que é interessante a gente comentar, principalmente para quem é iniciante, eu acho que é preciso enfatizar isso, né? O que define, eu acho que a escola austríaca, como diferente das outras escolas alternativas que a gente tem aí, Keynes, neo-keynesiano, neoclássico, monetarista, etc., marxista, é a questão metodológica.
Sim, né? sim, de fato. Mesmo que os austríacos Sim. vivam tretando sobre isso, no final todos falam que usam um método, ou um método praxeológico, ou uma variação dele de algum modo. Então. E é justamente sobre isso que eu ia falar. Que o. Ô, Kaique, tá dando retorno no seu mic. Ah, perdão. Eu acho que o ponto essencial que eles tentam colocar aqui, eu vou colocar sobre o meu ponto de vista, do Salerno e do Rothbard, é que não tem como ter uma análise econômica sem a praxeologia, né? E o que ele quer dizer com isso? Não é possível fundamentar o que vai ser esse construto sem o pilar econômico que é a praxeologia. Sem uma teoria muito bem fundamentada, seja pelo ponto de vista axiomático, seja pelo sintético a priori do Mises, a formar aquilo que viria a ser as teorias econômicas, né, dos ciclos econômicos. Não teria como se justificar aquilo se a gente não tivesse essa base que vem da ação individual e da estrutura, né, das categorias da ação humana. Então, o que ele vai tentar mostrar no começo é basicamente aquilo que ele defende num outro artigo chamado o, Em Defesa de um Apriorismo Extremo. Eu acho que não foi traduzido, então essa seria a minha tradução livre, né? E lá ele mostra que é importante a gente entender que a ação humana tem vários aspectos que são autoevidentes, ou seja, que são impossíveis de negar, né? Que a própria negação pressuporia. Pressuporia? Não sei se essa palavra existe. Que estaria fazendo uma É pressuposição. isso mesmo, eu Pressuporia acho. a existência desses axiomas, né? Como, por exemplo, a questão de que toda ação visa maximalizar a utilidade daquele indivíduo ou busca atingir um estado mais satisfatório do que o estado anterior daquela ação. Ou, por exemplo, que toda ação ela é motivada por um fim, né? A utilização de meios para alcançar fins que são considerados de alto valor e de maior valor do que os meios para quem busca. Então, é importante que a gente vai ver nessas próximas semanas isso de uma maneira um pouco mais específica, né? Para quem tiver também curiosidade, para ter uma noção do que vai ser falado, eu vou deixar também na descrição dessa primeira apresentação do tema um dos vídeos que eu já fiz acerca do tema, vai ser uma coisa bem parecida. Talvez seja um pouco mais específico, né? Mas vai ser nas mesmas linhas. A gente vai ter os slides, vamos explicar cada conceito. O França, o Tuca e o Kaique, ou qualquer outro membro que também se dispor a fazer comentários, vai ser uma coisa muito interessante para agregar mais, né, trazer dúvidas, objeções, mesmo que o foco seja uma apresentação da obra do Rothbard e da obra, que é uma das maiores obras dentro da economia austríaca, eu acho que vai ser uma coisa bem produtiva. Eu acho que não tem muito mais o que a gente pode acabar abordando aqui hoje. 1 hora eu acho que já é um tempo bem decente. Né? Eu acho que nem, né? Eu não sei se faz 1 hora já, mas tipo, acho que faz um pouco menos. Mas a ideia é que as próximas apresentações sejam realmente diferenciadas. Essa explicação que o Tuca e o Kaique fizeram aqui no começo basicamente resume bastante coisa. E nos próximos a gente vai se aprofundar, né? Eu acho que no próximo a gente vai estar falando de utilidade marginal, vamos estar falando sobre o conceito de ação humana, então não quero adiantar muito aqui para vocês. Não. Falaremos, tal como o Mises diz, sobre o fundamento último da ciência econômica. Eu não sei se é o fundamento último, talvez seja o fundamento primeiro, né? Sim, é o fundamento para o qual não tem como ir além. É a última fundamentação. Eu acho que legal, antes de a gente finalizar então, acho que deu pra setar bem aqui. Primeiro, a galera que tá aqui. Alguma dúvida, algum comentário? Vocês gostaram? Você queria que a gente desenvolvesse alguma coisa? Eu tenho uma dúvida, mas. Pode Oi, fazer. pode falar. Não, eu tenho uma dúvida, mas não é nem sobre a apresentação em si, é só sobre uma questão mais estrutural mesmo. Tipo, a próxima aula vai ser sobre o primeiro capítulo inteiro ou vai ser sobre tem uma parte dele? Eu acho que metade do primeiro Já ia capítulo. falar disso. Eu acho que como a gente tem uma semana, todo mundo aqui tá contextualizado, a gente pode fazer o primeiro capítulo inteiro. São 70 páginas, eu acho que dá pra passar pra todo mundo. E aquele esquema. É altamente recomendado, mas não é absolutamente indispensável. Você consegue acompanhar sem ter lido o trecho, ainda que, novamente, fortemente recomendado. Por Sim. mim é Então acho que a gente pode tranquilo, colocar mas eu acho que é algo que talvez a gente inclusive, possa negociar depois. Enfim, exato. As pessoas que estão aqui na call, é,
Pra você acha que fica puxado 70 páginas pra semana que vem ou tá tranquilo? O primeiro capítulo inteiro do livro. Tranquilo. Bem, acho que eu teria que baixar por aí, né? Porque eu comprei o livro na universidade e até agora não chegou. Relaxa, é só você ver as mensagens pinadas do canal, que tanto o texto original quanto o traduzido estão lá. Ah, beleza, obrigado. Uma coisa que eu queria também comentar é o seguinte: a ideia, de novo, vou repetir o que eu falei no começo, né? A ideia é trazer de uma forma ainda mais fácil do que o próprio livro do Rothbard, né? Porque querendo ou não, sendo fácil ou não a escrita do Rothbard, são 1.500 páginas, né? E para São quem não 1.500 páginas, um texto em inglês e do século passado, então tem alguns é, terminhos que pegam poucas vezes. exato. E tipo, eu acho que trazer uns exemplos mais cotidianos do que tem ali, igual eu fiz na apresentação que a gente vai disponibilizar no link do vídeo, né? Eu acho que tem como a gente trazer para nossa realidade aquilo que o Rothbard fala, né? E também, além disso, a gente vai poder complementar com outras obras, né? Igual aqui, eu estou citando o In Defense of Extreme Purism, mas eu posso pegar, por exemplo, outros artigos do Economic Controversies, do Rothbard também, ou outras obras a gente pode acabar citando, que vão complementar a obra, né? Tem várias coisas que, por Às exemplo, vezes foram. coisas nem que nem são do Rothbard, mas do Me, do Man, de outros contemporâneos. Sim, a gente pode falar até do Hayek, né? Quando a gente estiver falando, por exemplo, na aula sobre teoria do capital, eu acho que vai ser muito produtivo se a gente citar o Hayek, o von Bawerk. O Tuca vai gostar, hein? Fazer a felicidade do Tuca. É claro que falando sobre metodologia e a questão de filosofia política, a gente vai deixar o Hayek de lado, porque, né? Primeiro que a gente. Exceto caso um debate ou sobre isso se torne pertinente, se mostre pertinente. Não, mas eu acho que não vai ser o caso. A gente vai falar mais sobre a obra do Rothbard e eu tenho certeza que a teoria pura do capital do Hayek vai complementar absurdamente na parte do próprio Mess, né? Mas eu acho que as outras obras dos outros cunhos do Hayek não vão ser tão proveitosas, até porque a gente vai criar muito conflito, vai acabar prolongando muito as apresentações de uma maneira desnecessária. Claro que, de novo, que nem eu falei, a gente pode fazer no futuro coisas como uma perspectiva austríaca do pensamento econômico do Rothbard no futuro, a gente pode fazer a obra do Hayek no futuro. Se eu não me engano, o Hayek ele não tem nenhum tratado de economia como o Ação Humana e o MES, né? Mas tem como a gente fazer algum projeto sobre algum autor, sabe? Não precisa exatamente ser uma obra. Alguém tem algum comentário, alguma sugestão? Não. Eu só queria de novo perguntar pra galera se fica puxado ler o capítulo inteiro ou se você pode ler de boa. Não, em relação a tratado, assim, Hayek talvez o que chega mais próximo é o Individualism Economic Order. Uhum. Mas assim, talvez seja o que chega mais próximo. Claro, Teoria Pura do Capital é um tratado sobre a teoria do capital, mas não Sim, pegam temas tão. abrangentes. Que o Rothbard, inclusive, assimila nesse livro e cita bastante. Não, exatamente. Mano, pra quem é mais iniciante, até o Hoppe fala que o Teoria Pura do Capital é um ótimo livro e que poucas pessoas de fato leram, né, até hoje. Que leram de Maluco, capa a capa. tem que ter coragem pra pegar aquele troço. Sim, Tem não, que ter eu coragem. já tentei, eu desisti, né? Eu sou humilde o suficiente pra entender que eu não sou capaz de entender ainda aquilo. Mas eu acho que a gente vai poder fazer proveito, a gente pode trazer o Tuca aqui, que com certeza tem mais domínio que eu nesse assunto. Eu acho legal. Desculpa, pra falar. Tipo, o fato de ter membros da trupe aqui pra complementarem vai tornar ainda mais ricas essas apresentações, né? Tipo, eu me propus a fazer isso porque eu sou um ávido leitor de Rothbard, né? Eu já fui melhor nisso, né? Ultimamente algumas coisas vêm acontecendo comigo que eu acabei não conseguindo ler tanto, mas a minha memória para várias coisas das obras do Rothbard são bem fortes, porque eu já li diversas vezes várias obras, já ouvi várias vezes, então ter essa questão de memória auditiva e memória de leitura também ajuda a não desgrudar, né, da minha mente várias coisas que eu li, sem contar que eu também refleti muito sobre os assuntos. Então, acho que o que a gente vai poder fazer pelo pessoal da trupe e pelo pessoal que for acompanhar no YouTube é passar uma exposição bem completa, né, daquilo que é uma das maiores obras de algum dos autores austríacos mais famosos e citados aí, desde o meio libertário ANCAP até os economistas mesmos que têm influência na escola austríaca.
Uhum. Eu acho legal a gente fechar então, uma coisa que a gente não comentou, é falar da estrutura do livro e mostrar a estrutura do livro pra galera. Que eu acho que é importante e é uma coisa pertinente da primeira sessão. Depois a gente fala como é que a gente vai estruturar as nossas leituras e fechamos. Pode ser? Não, só dar um adendo. A introdução ela tem um certo nível de explicação teórica sobre teoria da produção, mas eu pessoalmente não acho que a explicação do Solano é tão boa. Se você realmente forçar e tentar, dá pra entender tudo que ele falou. Só que ainda assim, no livro fica muito mais bem elaborado. Quem leu a introdução e achou meio confuso, achou complicado demais, só deixa passar. Ó, é que nem o que eu falei agora há pouco sobre essa questão. Eu não quero, nessa primeira apresentação, eu tô me esforçando para não falar muito dos assuntos, porque eu não quero adiantar tanto o que vai ser dito na obra, porque vai ficar muito vago o que a gente tá falando aqui. Então é melhor, em vez da gente entrar num assunto de maneira incompleta, a gente realmente tenta ser superficial, né, pra gente passar uma visão geral do que é a obra. Pra Mas, a gente priorizar a extensidade em relação à intensidade. exato. E nas próximas a gente pode acabar falando da introdução do Salerno de uma maneira a incorporar aquilo que o Rothbard fala dentro do capítulo, né? A gente pode até pegar comparações com o que o Mises fala sobre produção e outros autores que vieram antes do Rothbard e do Mises. Mas isso aí a gente vai vendo pra frente. Eu acho que seria interessante a gente pegar metade do primeiro capítulo na semana que vem. Mas se vocês acharem legal, dá pra gente fazer inteiro, sim. Talvez demore mais de 1h30, né? Porque da última vez que eu fiz só metade e demorou 1h30. Então, aí a gente tem que ver como vai rolar. Eu acho que pra gente fazer o capítulo 1 completo, a gente demoraria cerca de 2 horas. Mesmo sem estar lendo, né? Se a gente fosse ler, a gente ia demorar pelo menos 4, 5 horas, ainda mais fazendo comentários e Mano, se apontando. fosse ler, ia ser a tarde inteira, cara. Pode pôr 8 horas aí, fi. É, então, muito tempo lendo. Então, eu acho que é isso. Vamos tentar fazer metade, porque eu acho que se for mais que isso vai ficar muito cansativo. Talvez fique tão maçante que o pessoal que é iniciante vai ficar sem QI para entender. Eu, pelo menos, quando Entendi, pego mano. um assunto do começo, acho que passando de 1 hora e meia, meu QI vai ficando muito, muito ruim para conseguir compreender o que está sendo dito. Então, acho melhor a gente fragmentar um pouco mais também para dar um descanso para o cérebro. Querendo ou não, a gente precisa de ATP, né, e prestar atenção no assunto de economia gasta bastante desse ATP. Então, não esqueçam de tomar sua creatina, sua maltodestrina, né, porque vão precisar disso para essa apresentação. Qualquer coisa, toma um pré-treino. Se você tiver anabolizantes psíquicos ou Ritalina, também pode usar. É, vai ser importante porque vai queimar um pouco de QI. Miguel quer falar alguma coisa? Então, para finalizar, só gostaria de falar para a galera que está assistindo nesse momento no YouTube, se inscreve no canal da Trupe. O link do Discord da Trupe vai estar na descrição. Deixa seu like, ativa o sininho que a gente vai postar cada vez mais conteúdo, tanto aula quanto outros tipos de conteúdo, pod Trupe que a gente já faz. A gente vai criar cada vez mais quadros. E é isso aí. Tchau, tchau. Honestamente, eu ia. Eu ia mostrar a estrutura do livro, mas acho que a gente já perdeu o fio da meada. A gente mostra isso no próximo. Beleza. Ou você mostra também, a gente cria um arquivo que mostra tipo um fichamento, assim, um fichário de como vai se dar, entendeu? E deixar fixado em alguma sala aqui, ou e deixar no YouTube também, a ordem, né, do que vai ser comentado. Acho que é interessante. Mas enfim, fechamos então, gente. Muito obrigado. É isso, obrigado aqui por quem tá aqui na call. É claro que aqui não tem muita gente, espero que tenha mais gente no próximo. Alguém tem alguma coisa a falar, complementar, alguma pergunta, ou tá tudo certo? Acho que foi. Quando é o próximo encontro? Domingo que vem. Domingo que vem ou sábado, caso haja um problema dos horários, a gente pode discutir isso. Mas a priori, domingo que vem, 6 horas da tarde, mesmo horário. E também queria, igual o Miguel, né, agradecer a todo mundo que acompanhou do YouTube. As próximas com certeza vão ter muito mais conteúdo que essa. Essa aqui é só tipo um teaser mesmo, que a gente gastou bastante tempo. Talvez até caiba uma ediçãozinha aqui ou ali, né? 49 minutos de gravação. E é isso. Até semana que vem.